Olá, olá a todos, bem-vindos ao Fisioterapeuta de Negócio, um programa desenvolvido pelo Gestão Fisioterapia e pelo Negócio Fisioterapia, para ajudar você, fisioterapeuta, que quer ter sua clínica, seu consultório, ampliar sua carreira, seu negócio na fisioterapia, a se inspirar e ter, assim, pessoas que você possa olhar, nossa, eu gostei dessa história, eu queria fazer isso também. Eu sou Luciana Bilitário, fisioterapeuta e gestora. Hoje eu estou aqui com um convidado pop. Olha a cara dele, João Mendes. João, eu costumo pedir para os convidados se apresentarem. Depois eu vou dizer o que você veio fazer aqui hoje. Então vamos lá, gente, como é que vocês estão? É um prazer, né? Uma honra estar aqui com a Lu, pode chamar de Lu, né? A Luciana, e é um prazer, já era muito tempo que a gente já tinha até falado de fazer uma live, lembra disso, Lu? Há tanto tempo, mas não deu certo na época, as coisas foram acontecendo e hoje nós estamos aqui, inclusive estou com as luzes próprias para combinar com a roupa aqui da Lu. E, bom, mas deixa eu me apresentar, né? Primeiro já me agradeci. Meu nome é João Victor Maciel Mendes, mais conhecido como Doutor João Mendes, sou fisioterapeuta aqui no estado de São Paulo, né? Eu moro na cidade de Santos, sou formado aí desde 2015, tenho especialidade em osteopatia, atendo, né, o meu serviço fisioterapêutico, a minha prestação de serviço fisioterapêutica é no ambiente domiciliar, junto com geriatria, neuro e também osteopatia. E também estou aqui na internet, como a própria Lu disse aqui para a gente, né? Pop, não sei, quem sabe aí são 122 mil seguidores, algumas milhões de visualizações, e tentando fazer um trabalho bacana aí na internet em conjunto com assistência fisioterapêutica. Super apresentação. Por que João está aqui hoje? Primeiro que o João é um fisioterapeuta de negócio. E aí, eu conversando com ele, eu disse, João, você faz uma coisa que eu acho que muita gente quer fazer, ou você começou um modelo de negócio, ou deu visibilidade, não sei se você percebeu isso, deu visibilidade a um modelo de negócio, porque você faz uma fisioterapia, vamos dizer assim, tradicional, né? Você é osteopata, você atende os pacientes em domicílio, mas você ampliou, você foi além, você deu visibilidade à profissão nas redes sociais. Primeiro, muito obrigado pela visibilidade, a fisioterapia agradece, eu acho que é super É importante ter uma isso. visibilidade positiva, muito legal, mas você também ampliou suas possibilidades. É essa história que eu acho que todo mundo quer ouvir, como é que isso começou, como é que isso explodiu, onde é que estamos agora. Tá contigo, João. Olha que legal, Lu. Primeiramente, obrigado, né, do carinho, da confiança aí em relação ao perfil, as coisas que a gente divulga, mas nem sempre tudo foi tão fácil, né? Porque quem olha hoje a gente assim, tem 120 mil seguidores, tem visualização, vive disso também. Parece que é tudo muito simples, né? Aliás, pode até ser mais simples do que a gente imagina, né? Mas obviamente que não é fácil. A gente tem que se mexer e fazer as coisas acontecerem. Mas eu vou ser bem sincero que hoje o meu negócio, né, que não é só assistência fisioterapêutica, mas é também o trabalho digital em conjunto, nem sempre foi assim, eu nem imaginava que um dia eu poderia estar fazendo isso. Essa é bem da verdade, tá, Lu? Eu vou até tentar resumir um pouquinho essa história, porque se eu for ficar em detalhe, eu vou ficar umas 2 horas aqui, pelo menos, falando de como tudo isso aconteceu na minha vida. O fato é, Lu, que quando eu me formei lá em 2015, você deve lembrar também, a fisioterapia domiciliar estava engatinhando, né? A fisioterapia domiciliar sempre foi colocada, eu acho que até muitas vezes hoje, já está um pouquinho melhor, mas como um trabalho, uma forma de trabalho de renda extra. Parece que assim, aquele que não conseguiu emprego, aquele que não foi para a área acadêmica, aquele que não é concursado, então está fazendo domiciliar como um bico, né? A fisioterapia domiciliar há muito tempo tinha esse rótulo, está perdendo, graças a Deus, né? Com todo o trabalho de todo mundo envolvido, né? Do setor domiciliar, fez as coisas melhorarem, né? Ter uma visão melhor. Então, eu comecei num momento lá em 2015, onde eu não tinha dinheiro para montar um consultório, eu não tinha um dinheiro para montar uma clínica, mas eu já sabia que se eu trabalhasse em alguns determinados setores, eu não ia ter todo o retorno financeiro que eu poderia ter, talvez, atendendo de forma particular.
Então, o que que eu pensei naquela época, né? A gente precisa remontar um pouquinho o início da carreira para poder entender. Eu vou trabalhar no ambiente domiciliar, porque se eu atender lá com o mínimo, que eu nem lembro na época se era 70, 80 reais, não lembro quanto que era o valor, se eu atender um paciente, vai ser pelo menos uns quase 20 que eu vou atender num convênio, dependendo aí do quanto que pagam, né? Às vezes mais ou menos, é tão louco, porque naquela época é a mesma coisa que se paga hoje. Eu tenho alguns colegas que falam lá de 2005 que se paga a mesma coisa que se pagava em 2005. Então, olha a inflação que já aconteceu. Então, uma coisa que eu tinha na minha cabeça é que eu não podia procurar emprego, porque não ia dar certo. Questão de piso salarial, né? Hoje tem toda essa discussão, mas na época menos ainda. Então, eu falei, eu preciso ir para a minha parte particular, eu tenho o meu paciente. E eu sofri muita dificuldade, tá, Lu? Não vou falar que foi simples e fácil, porque eu atendi, assim, 2, 3 pacientes por semana no começo. Mas, assim, já saí com o paciente da faculdade, eu já sabia que desde a faculdade eu tinha que ter uma boa comunicação, me oferecer, me apresentar. E como tem um recesso da faculdade, até se tiver acadêmico aqui ouvindo, pega já essa orientação, conversa com seus pacientes do estágio, porque dali você pode tirar pacientes ali no futuro, porque tem recesso da faculdade. Então, a clínica escola não abre. E eles precisam continuar com o atendimento. Então, quem sabe ali é a primeira oportunidade de você carregar um paciente. E minha boa comunicação com alguns outros professores, eles também me indicavam pacientes. Isso que foi muito legal do início. Mas, obviamente, eles não me indicaram para o resto da vida. O fato é que o meu trabalho domiciliar foi, então, gradativamente aumentando, porque daí você atende bem, o paciente te indica, você faz um cartãozinho de visita, você faz um panfletinho, naquela época que não tinha o digital tão forte desse jeito, né? Você distribuía aqui, distribuía ali, e as coisas iam acontecendo. Então, eu fui numa crescente, só que eu vivia em gangorras. Às vezes mais pacientes, às vezes menos pacientes. Isso acontece muito, né, Lu? Você já deve ter visto isso É a com tantas realidade pessoas. da fisioterapia, né? E Porque como assim, profissão. não dá para segurar a paciente eternamente, né? Então, assim, você tem que dar alta, e nem deve. Eu acho que isso também é muito errado, você ficar segurando o paciente eterno só para não perder. Só que chegava lá e falava, puta, desculpa a palavra, putz, perdi o paciente, e agora como que eu vou repor? Né? E não era tão simples essa comunicação, era todo um trabalho um a um, né? Era aquela coisa do boca a boca que a gente fala. Então, eu sempre vivi nessa gangorra, mas assim, uma gangorra alta, tá? Não vou nem falar que era ruim, era bom, só que às vezes mais, às vezes menos. Chegou a pandemia e aí as coisas começaram a azedar, né? E até então eu não usava Instagram, não usava Facebook, não usava nada. Eu era avesso até as redes sociais. João, avesso às redes Meu sociais? Deus! Como assim? Eu era avesso. Gente, eu tenho 33 anos, tá? Não sou tão velho, mas também não tenho 20 e poucos anos, né? Eu sou de uma turma da década... Eu sou de 89, eu posso falar que eu sou da década de 80. Eu também tenho um aprendizado. Às vezes, eu comprei esse computador novo aqui que a gente está usando, que é um MacBook, eu estou apanhando até agora. Já fazem quase 2 meses que eu tenho ele e eu ainda apanho para usar, né? Tem que estudar todo esse manuseio. Então, assim, a gente teve essa dificuldade na pandemia, onde eu comecei a perder paciente. Eu cheguei a perder 95%, porque eu vou falar que sobrou um, né? Sobrou um paciente, porque eles tinham dificuldade para pagar, ou medo, né, do vírus, e eles também, a renda deles é melhor pagar o aluguel e a comida ou pagar o tratamento fisioterapêutico. Prefiro ficar com dor, prefiro ficar com uma limitaçãozinha do que não ter onde morar ou não ter o que comer. E a gente entende tudo isso, né? E eu fui perdendo paciente, eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? O desespero. E o negócio foi tão louco, porque assim, aparecia muito de vez em quando um paciente pontual, que tinha coragem, não pode vir me atender, que eu não estou nem aí pro corona, vem aí. E a gente ia com todo equiparato, né, máscara, tudo daquele jeito. O fato é que o negócio foi complicando tanto que eu comecei a contrair dívida, dever condomínio, eu tinha acabado de casar, e gestão, vamos falar de gestão nesse meio Vamos. tempo. Vamos falar de gestão. A minha gestão financeira era assim, eu ganho dinheiro, eu gasto dinheiro, porque mês que vem eu ganho dinheiro. Você sabe, o recém-formado, deslumbrado, que está ganhando o primeiro dinheiro na vida,
Era mais ou menos isso. Então, eu casei, eu fiz um casamento maravilhoso, digno de príncipe e princesa. Fomos para Disney, passamos 10 dias na Disney, gastamos horrores. Era carro, apartamento novo, reforma apartamento, porque eu tinha juntado dinheiro. De repente, gastei tudo com o pensamento do quê? Mês que vem eu ganho 10 mil reais de novo, e no outro mês mais 10 mil, e no outro mês mais 10 mil, como era a minha média, né? 8, 9, 10, 11, 12 mil. De repente, eu tinha gasto tudo e não entrava mais nada. Cadê a gestão? Não É tinha rir para não gestão. chorar. Rir pra não entendeu? Hoje eu dou risada, né? Mas na época eu chorei. E como chorei. E foi muito complicado, porque eu comecei a ver, devendo condomínio, bom que pelo menos apartamento já estava quitado, já estava pago, né? Mas assim, devendo condomínio, devendo IPTU, tive que vender meu carro, a gente não tinha dinheiro para comer. E eu vou te falar que principalmente por um problema de gestão anterior, por ter gastado e confiar. Porque ninguém sabia que essa pandemia ia acontecer dessa forma que aconteceu, né? Não é nenhum mérito aqui no momento, mas foi muito complicado. Cisne Então, negro, né? exatamente. E É o fenômeno, ele dá um choque na gente, né? exato, e faz a gente repensar muita coisa e trilhar um caminho correto, digamos assim, o mais assertivo, né? O fato é que eu estava lá em casa e eu não tinha o que fazer, porque eu não tinha paciente, não tinha o que fazer. Eu estava lá com meu celular e ficava o quê? Só olhando o Instagram. Eu tinha 400 e poucos seguidores e falava, meu Deus, eu fico aqui o dia inteiro nessa internet, já estou com dor de cabeça de olhar no celular, o que que eu faço? O que que eu faço? Eu estou vendo aqui algumas pessoas ganhando dinheiro, mas, meu, como que elas conseguem? Não é possível, eu via poucos colegas, poucos, ainda atendendo. E eu falava, meu, como que esse cara continua trabalhando? Não é possível, de onde ele tira a gente para atender? Minha esposa virou e falou, João, começa a usar isso aí, a internet, para ganhar alguma coisa. Porque minha esposa, na época, ela era blogueira de coisas locais, né? Ai, Ela nem deu continuidade nisso, porque hoje ela é comissária, né, de voo, mas na época ela era blogueira de coisas locais. Ela falava, olha, faça o que eu faço. Tenta aí coisas para você arranjar novos pacientes, novas parcerias. Por que você não faz isso? Eu falei, ai, mas Instagram fica aparecendo, ai, que negócio chato, nada a ver. Vamos ou não vamos? Falei, vamos tentar. E comecei a produzir alguns conteúdos, né? Para poder chamar atenção. Quando eu fiz a minha primeira publicação, eu tinha 453 seguidores. Até o print, até hoje, disso daí. Eu tinha 453 seguidores. E fiz despretensiosamente, fiz um post, fiz outro post, fiz outro post. No quarto post, eu recebo uma mensagem no direct. Olha, você faz esse tipo de atendimento? Eu estou precisando, você pode ver? Legal, gostei disso daí. É lógico que também não foi tudo assim, veio um monte de uma vez, veio um, mas eu vi que o negócio funcionava. Também a época era difícil, as coisas não estavam tão fáceis para qualquer pessoa, obviamente. medo, E eu né? cheguei no, Segurança. também segurança do vírus, tudo mais. Eu cheguei no momento, Lu, e turma que está aqui assistindo, eu falei, eu vou ter que trabalhar com alguma outra coisa. E o que que eu tinha na época? Uma bicicleta, que restou, né, do carro, porque eu vendi o carro para pagar um monte de coisa e ainda faltava dinheiro, só me sobrou uma bicicleta. E foi com a bicicleta que eu pensei, eu vou ser entregador de iFood. Posso falar iFood aqui? Já falei iFood. Não vou fazer entrega no iFood. Não tem problema, não. Vou me cadastrar. Só que naquela época todo mundo estava se cadastrando no iFood de bicicleta e de moto para entregar porque ninguém mais tinha trabalho. E estava demorando muito para eles autorizarem. Mas eu fiz, e com a tranquilidade do quê? Eu não vou me submeter a ínfimo. Porque vocês acham que não veio proposta de home care querendo pagar isso aqui? Com um monte de gente de Covid em casa? Você acha que não teve hospital que me chamar para trabalhar, para receber quase nada? R$ 2.500. Eu, com asma, para trabalhar eternamente. E sem saber trabalhar, eu falei, eu não vou participar da morte de outra pessoa, porque eu não sei nada de respiratório, e os caras estão contratando um monte de gente, mesmo sem experiência nenhuma. Foi uma loucura, tudo bem, era guerra, né? Então, a gente entende. Mas eu falei, eu não posso, porque depois eu pego o vírus, passo para minha esposa, eu era grupo de risco, sou o grupo de risco, né? É. Falei, eu não vou arriscar por tão pouco. Então, por isso que eu preferi entregar comida. Só que, no dia que eles liberaram o iFood para eu começar a entregar, eu falei, puta, é hoje que eu vou começar.
Beleza. Chegou uma paciente para osteopatia. Eu falei, putz, hoje eu não começo. Só que aquela paciente atendi tão bem que na semana seguinte ela já queria de novo, e o caso dela precisava realmente de mais uma consulta. E ela indicou para outros vizinhos dela, que começaram a marcar. Eu falei, graças a Deus, pelo menos esse mês eu não começo. Só que nesse meio tempo eu continuei na internet, continuei publicando as coisas. Mas, nesse meio tempo, então, começou a surgir paciente, eu postava os vídeos dos pacientes, só que eu não me atentei ao código de ética, que naquela época eu não podia publicar foto, era proibido de paciente, foto, vídeo, que seja, não podia expor, né, o seu trabalho na internet. E alguma pessoa muito boa aí me denunciou, que eu não sei quem é, a fiscal, quando veio veio conversar comigo, não quis contar, então nem imagino quem seja, eu tive que tirar tudo. Eu tive que tirar tudo, então, né, eu não tenho problema com ninguém, eu sempre falo isso, mas um abençoado, uma abençoada aí veio fazer isso comigo. Mas beleza, tive que tirar, e foi nesse momento que eu falei, e agora? Se eu não posso mostrar o meu trabalho, como que eu vou mostrar para os outros né, que eu faço aquilo que eu faço? Como que eu vou gerar uma prova social? Como eu vou gerar uma confiança para a pessoa saber o que eu faço? Se não tem ninguém para indicar e ela só está vendo, né? Porque as pessoas vinham de todos os lugares, né, da região, da cidade, porque a gente usava localização, usava hashtag, usava alguma coisa para poder o Instagram distribuir para esse pessoal. O fato é que eu também tinha percebido que nesse meio tempo não chegava só paciente, chegavam seguidores que eram fisioterapeutas e acadêmicos de fisioterapia. Eu falei, quer saber? Vou começar a criar conteúdo para esse público. Porque se esse público me conhecer, talvez eles me indiquem para pessoas que eles conhecem. Certo? Então, foi exatamente o que aconteceu. Eu comecei a criar conteúdo para fisioterapeuta e acadêmico. Eu falei, eu sempre fui muito correto, digamos, no sentido do código de ética. Alguns detalhes, porque eu nunca tinha lido o código de ética inteiro, mas eu sempre fui uma pessoa muito responsável e ética. Só que eu falei, então vamos trabalhar em cima disso. Vamos aproveitar essa deixa que eu falhei com o código de ética, vamos falar sobre valorização profissional e também ética para as pessoas, porque eu estava melhorando um pouquinho já financeiramente, mas dentro dos seus limites. Aí foi quando começou a crescer, veio o Rios, começamos a fazer Rios, a Rios de dedinho, de dancinha, e era uma dificuldade, Lu, era uma dificuldade. Um vídeo porque o Rios era 15 segundos, hoje não é todo esse tempo que pode, né? Era 15 segundos. Para fazer um vídeo de 15 segundos, eu levava 2 horas. Eu não tinha habilidade com câmera, imagina eu olhar direto aqui na câmera e falar com vocês. Gente, isso era impossível. Eu tinha vergonha, eu tinha medo. Eu acho que muita gente hoje não começa, Lu, por causa disso. Elas têm medo, né? Elas têm vergonha do julgamento e tudo mais. O fato é que eu comecei a produzir todos esses rios e pegou, porque eu queria trazer um conteúdo chato, código de ética, deontologia, fisioterapêutica, mas de uma forma leve. E isso foi um diferencial, porque talvez naquele momento ninguém falava disso e de uma forma branda. De uma forma, caraca, agora eu entendi o que você está falando. E começou a compartilhamento, aumentava a visualização, e o Rios entregava pra caramba, e de repente, nossa, eu tô com 10 mil seguidores, nossa, de repente eu tô com 30 mil seguidores, nossa, eu tô de repente com 50 mil seguidores, e as coisas foram acontecendo. E nesse meio tempo a gente vai fazendo networking. Muito. Então, a gente conhece um que era mais famoso aqui, outro que tinha mais seguidores ali, a gente vai criando amizade e as pessoas vão se favorecendo, né? Porque todo mundo vai se ajudando, a gente sempre é aberto a tudo isso, né? A poder auxiliar de alguma forma. E eu nunca monetizei, só que o fato é que os pacientes foram surgindo, foram ressurgindo, a pandemia foi melhorando e as coisas foram acontecendo de novo. Só que eu já não ganhava também aquilo que eu ganhava antes. Hoje eu ganho mais do que eu ganhava antes, né? Só na assistência, mas ainda não. E eu falava, eu preciso fazer alguma coisa para monetizar. Será que essa internet não posso fazer alguma coisa para virar um negócio para mim? Eu pensei, o que eu posso oferecer? Eu vou oferecer um serviço de osteopatia online? Eu falei, não. Eu vou ensinar a manusear o paciente online? Eu falei, não. EAD da fisioterapia, não. Foi quando eu falei, eu vou ensinar aquilo que eu passei, porque
não é uma coisa da minha cabeça. A gente fala, né, que mentor é aquele que ensina aquilo que ele já passou. Seja bom, seja ruim, né? Então, assim, não é uma coisa que você tira da sua cabeça ou que você aprende num lugar e reproduz. Eu falei, eu vou mostrar a minha experiência e vou fazer as pessoas ver se elas vêm comigo nessa. Foi quando eu lancei a minha primeira mentoria. E sabe quantos alunos tiveram? 30. Eu falei, pô, legal. E fiz um dinheirinho bom. Eu falei, caraca, legal. As pessoas confiaram em mim, fiz elas terem resultados, elas aplicaram, a maioria delas, nem todas. Lembrando que mentoria e curso não te dá sucesso aquilo que se aplica, né? Que isso fique bem claro. Não é o saber, é o Então, saber fazer. exatamente. E E daí atitude, né? atitude, lógico, proatividade. Então, naquele momento eu falei, pô, legal esse negócio de internet. Juntei um dinheirinho, foi bacana, não foi nada absurdo, mas eu falei, pô, dá para monetizar de algum lado aqui. Daí, quando eu estava ali com uns 15 mil seguidores, eu falei, vou lançar um curso. Vou gravar um curso, eu vou lançar o curso, porque você via que todo mundo lançava curso, né? Então, eu vou lançar um curso. E a gravação foi horrível, Lu. Não tinha microfone, não tinha luz, não tinha nada. Era minha parede encardida atrás, a mesa da sala e um computador velho. Eu falei, meu Deus do céu, mas vamos na cara e coragem. Sabe quantos que eu vendi? Ah. Um. 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 Por quê? Eu não tinha estratégia de marketing. Por quê? Você achava que era só colocar e as coisas aconteciam. Não, Mas não não é é. assim. Não é assim. E Vender naquele dá um momento, trabalho danado. e eu não tinha recurso, não tinha nada. Eu falei, eu vou com o que eu tenho. O fato, Lu, é que qualquer pessoa, quando bate um negócio desse, fala assim, chega, não é para mim. Não é. Mas eu recebia tanto feedback positivo das pessoas no direct. João, você me ajudou a desistir da faculdade. João, você me ajudou a continuar na profissão. João, só de ver nas suas postagens eu comecei a ter mais paciente. João, eu melhorei a relação com o meu paciente. João, eu fiz minha família entender o porquê eu devo fazer fisioterapia. Eu falei, cara, eu não vou desistir disso. Eu achei um propósito para mim, uma missão, né? Achei uma missão para mim. Né? Eu vou aplicar isso para ajudar as pessoas. E quanto mais você ajuda, de forma genuína, você gera um gatilho chamado reciprocidade. Quem sabe lá na frente, as coisas financeiramente nesse sentido possam melhorar. Né? E foi quando eu continuei todo esse processo. Hoje a gente já tem mais de 4 mil alunos. Né, pagantes todos os meses. Hoje eu dou palestras pelo Brasil todo, presencial, online. Hoje eu estou aqui com a Luciana, cara, dando aqui uma entrevista, fazendo um podcast, quando eu imaginaria um negócio desse. Então, assim, eu tive que utilizar dessa ferramenta, mas de forma estratégica e principalmente ética. Né? Eu sempre ressalto isso, porque a gente não pode passar por cima de nada e nem ninguém para poder crescer. Tudo que a gente pôde fazer é sempre caminhando da forma correta. É lógico, a resolução 532 ajudou demais, né, de 2021, que autoriza imagem textual de vídeo de paciente, né, ali no ambiente assistencial. Então, muita coisa foi favorecendo, mas sempre utilizando as estratégias do marketing para crescer. Aí poderia falar, fiz eventos que potencializaram o meu crescimento no Instagram, com estratégias de inscrição que fazia as pessoas me seguir. Só que quando elas me seguiam, elas continuavam porque viam conteúdo bom, entendeu? Então, assim, você tem várias formas, mas você tem que entregar algo que transforme a vida da pessoa. E por conta disso, tanta visibilidade, hoje eu não preciso mais publicar nada para paciente, para o meu futuro paciente. É o próprio fisioterapeuta que me indica. Tem gente já de Goiás, de Minas Gerais, do Sul, de São Paulo, de outras cidades da minha região, de outras da minha mesma cidade que eu nunca conheci na minha vida. Elas me seguem, elas lembram de mim e me indicam paciente. Então, hoje eu tenho uma agenda super tranquila, onde eu pude também aumentar o passe, digamos assim, né, o ticket do meu atendimento, porque eu tive até paciente que falou assim uma vez, João, minha esposa segue você no Instagram e viu que você tem mais de 100 mil seguidores. Você vai aumentar o valor da consulta? O próprio paciente me perguntou, eu falei, não, fica tranquila, o seu continua a mesma coisa.
E é legal, porque isso te dá uma percepção, sim, de autoridade, de confiança. Isso não quer dizer que eu sou o melhor fisioterapeuta do mundo, tecnicamente. Eu acho que eu sou um bom fisioterapeuta, eu estudei para poder aplicar a melhor técnica, né? Um melhor raciocínio ali para o meu público. Mas isso te ajuda a gerar gatilhos na cabeça de quem te indica e de quem recebe. Você, né, no caso ali no ambiente domiciliar para atender, e paga aquilo que você pede. Então, com certeza, todas essas ferramentas de marketing e a rede social foram uma grande transformação na minha vida. E só para finalizar essa parte, quando eu comecei, Lu, eu tinha um Android simples, de uma marca simples, que era muito ruinzinho, para falar a verdade, né? Eu não tinha todo esse equiparato que eu tenho hoje, mas o principal é que eu comecei com o que eu tinha. E acreditei naquilo que eu podia oferecer. Não porque eu achava que os outros faziam e eu tinha que fazer junto. Não, é porque aquilo que eu sentia dentro de mim. É aquilo que eu queria transbordar para as pessoas de verdade. Hoje a gente tem estúdio, tem iPhone, tem câmera profissional que a gente não está utilizando aqui agora, mas tem tudo, entendeu? Então, assim, as coisas podem acontecer quando a gente tem um direcionamento e um objetivo. E continua seguindo, porque não é do dia para a noite, né? Não. João, alguns comentários, assim, que eu acho que são muito importantes, assim. Eu adoro ouvir as histórias, porque elas remetem a algumas coisas. Eu basicamente te falo o tempo inteiro da importância da competência. Para mim, você ser um fisioterapeuta competente, né? Ter conhecimento, habilidade, atitude para fazer as mudanças, para se adaptar. Você Sim. mostra, na tua fala, muita flexibilidade cognitiva. Eu até fiz um post hoje, flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de se adaptar às mudanças, adaptabilidade, mas junto com uma criatividade, né? Porque aquilo que você falou, poxa, eu vendi 30, depois eu vendi um, pronto, acabou ali, para mim, não vai dar essa aqui, eu não quero mais. Mas você diz, não, peraí, vamos mudar, vamos estudar outras coisas, vamos correr atrás, não é só ter seguidor não paga conta nem R$1, gente, não faz Ah, isso. não, com certeza não, porque até o que eu faço hoje não é o público que eu tinha lá atrás. E eu não precisava de tudo isso para fazer os negócios acontecerem. Muda totalmente o público. E, assim, eu acho que tem uma coisa que, assim, eu não sei se você se dá conta, mas com certeza você entrega resultado técnico, é a primeira coisa. Você nem tinha rede social, você já entregava o resultado, tecnicamente falando, o resultado fisioterapêutico funcional, assim. Fazia consulta, dava um diagnóstico, fazia um tratamento e entregava o resultado técnico. Se não entregar o resultado, não vai ter autoridade no mundo. Você vai fazer outra coisa. Hoje, um seguidor, eu boto lá de vez em quando, fala que eu te escuto. E aí pergunta assim, como ter autoridade sendo estudante de fisioterapia? Eu disse, sendo estudante, você pode ter autoridade por outras habilidades. Você pode, por exemplo, usar a sua forma de estudo, você pode usar suas ferramentas, seus resumos, você pode ser um excelente desenhista, um bom design, e aproveitar isso e associar com o que você está aprendendo. E quando você se formar, você vai ter lá, sei lá, 1 milhão de seguidores, já por isso. Sim. E isso vai ser Exatamente. muito bom tecnicamente, para quando você tiver seu consultório, sua clínica, ou querer abrir um negócio, porque você já vai ter uma base muito forte. Mas você traz uma coisa que é importante, assim, o networking digital. Sim. O que você fez Como foi ele é networking importante. digital. Você fez networking digital. Você aproveitou aquele espaço que tem um público que varia bastante, direcionou primeiro para um público, depois direcionou para outro público, né? Primeiro é o paciente, daqui a pouco, não, agora eu não posso mais fazer para o paciente, vou direcionar para os colegas. E é exatamente isso que acontece. E aí você vai construindo uma autoridade digital, porque você consegue um caminho digital que ninguém, acho que as pessoas nem tinham começado a tentar um ou outro ali se arriscando. Sim. Mas você constrói uma autoridade em cima da técnica. Eu acho que você é um fisioterapeuta osteopata, você tem uma boa formação na graduação, né? A fala é consistente, você tem segurança no atendimento. Então, assim, isso significa que você teve uma formação de um fisioterapeuta competente, né? E levou isso, né? Então, você não era... Eu acho que isso é essencial, porque não é primeiro fazer sei lá, o marketing todo e depois correr atrás da técnica. Você vai Lógico ter que que não. associar as coisas. Uma coisa que eu sempre falo, Lu, que não há marketing que resista a um mau profissional, né? Você pode fazer um marketing maravilhoso, você pode até ter um sucesso inicial, vai até um médio prazo, mas chega um momento que não sustenta, porque se você não entrega resultado, porque qual que é o produto da fisioterapia?
um atendimento fisioterapêutico adequado, né? De excelência ali pro paciente. Então, se você pega... É que nem muito médico, é que eu tô falando médico porque a gente acaba vendo muito mais esse contexto na televisão, quando acontece, né? Tem Uhum. todo um marketing, mas olha quantos erros médicos aconteceram, Depois quantos acaba pacientes estão preso. processando, acaba preso, exatamente, porque É. teve ali problemas. E não achem que na fisioterapia pode, né, não vai acontecer porque você não faz uma cirurgia. Pô, pode acontecer muitos problemas aí por imperícia, por negligência, né? Então, é muito importante a gente ressaltar que para um marketing realmente ser duradouro e eficaz, você também precisa ser bom naquilo que você originalmente oferece, né? Aquilo que você Não, boca a originalmente boca. oferece. A diferença é que é um ambiente digital. É um ambiente digital escala. Escala, você tem um Escala. alcance muito maior, É um né? alcance Então, maior. como eu também falo, você não precisa ter zilhões de seguidores para começar e ter sucesso. Te garanto que tem perfis muito menores do que o meu na fisioterapia, em outros locais, de outras áreas também, que ganham ou faturam ou que vendem presencialmente ou digitalmente muito mais do que o meu, né? Não, eu tenho essa coisa trazendo, né? Eu tenho uma pessoa que eu digo que é meu físio, eu tenho minha físio e meu físio. Ambos são Sempre bom, sempre. fisioterapeutas osteopatas, né? Eu fico brincando. E ele, especialmente, ele não tinha rede social. Ah, depois, assim, as filhas têm 500 mil de seguidores na rede social, que são gêmeas. Caramba, ô louco, rapaz, Ninguém das duas, depois se vocês quiserem ver um perfil infantil, assim, dessas gêmeas, é uma graça. Elas já estão grandes, mas desde pequenininhas. sim. E ele, que é João também, posso falar aqui, tenho certeza, vai rir horrores Meu quando ver. xará. João nunca teve, e não tinha paciência. Ele disse, vou fazer um perfilzinho por causa desse negócio das meninas e tal. E foi o contrário, ele tinha aquele gigantesco volume de pacientes, um atendimento domiciliar de alta qualidade, com resultado, atende numa clínica também dele, da sócia, e ele depois ele bota no digital, só porque eu estou botando aqui, ele faz sempre fala engraçado, né? Estou colocando aqui por causa dos alunos, também porque eu gosto de ensino, e porque meus pacientes às vezes vão procurar e não me acham. E começaram, cadê você? Você não tem aí? Ele disse, eu vou botar um básico aqui e tal, mas eu não vou ter paciência de alimentar. Então tem isso também. Eu acho que não é, as pessoas me perguntam muito, João, eu vou te perguntar, eu vou te devolver a pergunta, Vamos lá. principalmente as pessoas que estão iniciando. Você acha que, eu não vou falar a palavra obrigado, porque seria uma imposição, mas você acha que é muito importante ter uma rede social para o fisioterapeuta, especialmente quem está começando e é recém-formado? Eu acho que hoje, em 2023, é muito importante e praticamente obrigatório. Porque se a gente for pegar o João, o meu xará aí, o seu fisioterapeuta, ele não é novinho. Ele já vem de um outro tempo, onde ele já passou muito tempo criando a clientela dele. Então, ele já tem ali uma, digamos, estabilidade e um conhecimento entre as pessoas do bairro, da região, da cidade de onde ele está. O fato é que quando você começa hoje nós temos muitos fisioterapeutas, muitos profissionais, só que a gente também parte do pressuposto que todo mundo faz a mesma coisa. Quer dizer, teoricamente, todo mundo deveria fazer. O básico bem feito, que eu quero dizer, né? Então, assim, para a cabeça do cliente, do paciente, e eu falo cliente porque é uma relação comercial, querendo ou É uma não, relação comercial. ele olha para a gente e fala assim, fisioterapeuta, fisioterapeuta, fisioterapeuta. Vou em qualquer um, eu vou disputar preço. Eu vou disputar preço, porque você parte do pressuposto que todo mundo faz a mesma coisa. Mas por que eu vou nesse ou naquele? Quero ver valor. O que ele faz? Quem ele é? O que ele pensa? Como ele se comporta? Tem valores parecidos com os meus? Porque hoje a gente tem muito essa questão da identificação. Será que esse aqui vai ser melhor? Será que aquele vai ser... Então, como que você vai demonstrar isso? Através da rede social. Através, por exemplo, hoje do Instagram, que é a ferramenta mais utilizada por nós brasileiros. Tem outras tantas redes sociais, mas com certeza o Instagram é a principal a se ter, que dá hoje, digamos, mais visibilidade e credibilidade junto às pessoas, tá? E que também comporta de pessoas mais jovens até pessoas mais velhas, né? Tá ali no meio termo. Então, eu acho que sim, é obrigatório ter. Mas, se ainda não tiver, tudo bem. Mas com o passar dos anos, cada vez mais, se você não tiver nesse ambiente, principalmente aqueles recém-chegados,
estão ficando para trás, porque hoje é só a gente fazer um exercício de reflexão. Hoje você não fica assistindo comercial na televisão para ver se passa algo interessante, você vai direto procurar na internet. E hoje o Google, por mais que seja muito procurado e continua sendo procurado, você pode até achar no Google. Mas você vai ver, você vai confirmar se aquela empresa é boa, se aquele profissional é bom, se você vai no Instagram dele. Se ele não tiver Instagram, você fala, pô, se ele não está aqui, talvez não é tão bom. Esse é o comportamento que hoje está acontecendo no mundo. E a gente precisa ter essa flexibilidade para ir acompanhando da melhor maneira possível. Daqui 10 anos, talvez, quem não está, já era. É isso aí. João, para a gente ir caminhando para o final. Para quem está aqui assistindo a gente, eu queria que você falasse o que você precisou, de uma forma simples, prática, estudar, além da fisioterapia, porque você já tinha, como eu falei, né, uma consistência técnica, já tinha uma formação muito interessante, já tinha desenvolvido as habilidades, né? O que você precisou para além da fisioterapia? O que você diria para o pessoal? Se crescer e você tiver um rumo, você vai ter que pensar em ler um pouquinho mais, estudar ou se aprofundar nisso aqui. Olha, não só além de estudar, é o praticar e potencializar aquilo que você já tem de melhor, né? Então, eu preciso só juntar tudo isso para poder chegar na parte do que estudar, né? Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, pessoalmente. Eu era meio introvertido para as câmeras, mas pessoalmente eu sempre fui muito comunicativo. Então, eu acho que já dentro da faculdade é praticar o poder da comunicação, da relação interpessoal. É não ter vergonha de conversar com o professor, de um funcionário da faculdade, de um colega, trocar ideia, poder se dinamizar de forma para você saber se apresentar, saber se comunicar. A comunicação é muito importante. A comunicação é o que traz oportunidades. A comunicação é o que globalizou o mundo, seja a comunicação digital, a comunicação interpessoal. Então, acho que praticar isso desde sempre, porque lá na minha turma, por exemplo, Lulu, tinha muita gente quietinha, introvertida, e eram intelectualmente, digamos, né, como profissionais, ali no caso acadêmicos, muito bons de 10, 10, 9,5, 10, 10, 10, 9,5, 10. Você vê hoje, estão penando, estão com dificuldade para conseguir paciente, para conseguir estabelecer, mas tecnicamente são muito bons, mas não tem esse poder de comunicação. Então, eu acho que vai, agora voltando para o estudar, se você não tem essa facilidade de praticar, comece a estudar coisas relacionadas à comunicação, à oratória, a desenvolvimento pessoal, a mudança de mindset. Talvez, não vou falar até agora como tratamento, não como estudo. Passar com psicólogos, às vezes pode ter algum entrave dentro da própria pessoa, porque às vezes tem alguma vergonha, alguma dificuldade, algum medo de começar. Então, é importante ressaltar que também não é só habilidades treináveis, às vezes são coisas internalizadas de questão de saúde, então acho que isso é importante também frisar para o pessoal, porque hoje você tem aquele coach que mete o pau em você, que se você não fizer, você é um fraco, não. Às vezes você tem realmente alguma dificuldade, então a gente tem que... Porque a internet é muito dinâmica nesse sentido, né? Ela sempre quer te dar porrada para ver se você anda, só que às vezes não é assim. Então, a gente tem que respeitar o nosso tempo. Mas, logicamente, eu precisei estudar, indico que vocês estudem marketing, físico e marketing digital, neuromarketing, talvez programação neurolinguística, entender um pouquinho mais sobre todas essas questões, formas como você vai se comunicar, aportar, postar, escrever. Copy, que é o que a gente chama na internet, para quem não sabe, copy são os textos que a gente escreve, mas que tem ali estruturas específicas para a gente poder chamar a atenção melhor de alguém. Né? Então, também estudar a estrutura de escrita, de copy, é muito interessante. Ontem mesmo, eu usei um clickbait e eu bombei a minha live com isso. O que é o clickbait? É você chamar atenção com algo que não é aquilo de verdade. Eu escrevi no título da live, vou abandonar a fisioterapia. Pronto, quase 500 pessoas ao vivo. Mas eu queria falar sobre as dificuldades de um fisioterapeuta que quer abandonar a fisioterapia, mas não era eu que ia abandonar, entendeu? Assim, não é para você ficar utilizando essa técnica, eu estou falando assim que existem tantas formas que você pode chamar atenção de forma adequada. E eu acho que ser quem você é e não querer copiar aquilo que você pensa que você pode ser. Eu sempre falo, Lu, que tem um negócio que chama modelagem.
Modelagem é você olhar para quem você admira, olhar para quem você gosta, olhar para aquela pessoa que te inspira e não copiá-la, mas tirar a essência de cada um e juntar com a sua própria essência e faz aí as coisas acontecerem. Então, eu acho que isso vai transformando ali a personalidade, a forma da pessoa se apresentar, e aí você vai ter muito sucesso. E tá no meio envolvido com pessoas que querem crescer, porque o que mais a gente tem na vida é a gente te puxando para baixo e falando que você não pode. Muitas vezes, turma e Lu, muitas pessoas não acreditaram em mim. E quando eu falo pessoas, familiares, são amigos próximos e pessoas ao redor, né? Então, acho que é muito importante fazer aquilo que a gente tem dentro do coração. Se você acha que aqui pode ser um caminho bom para você, e você faz de forma honesta, de forma correta, continua. Porque você vai ter uma barreira, você vai ter 2 barreiras, você vai ter 3 barreiras, não é fácil. Você, né? Tropeça, cai, levanta e continua. Chega uma hora que você deslancha e o negócio acontece. Gente, o resumo é afaste-se dos negativos e vá com medo mesmo, mas vá. Então, Exatamente, exatamente. Porque se a gente fosse desistir no primeiro passo, por exemplo, esse bigode, aquilo, eu nunca usei bigode na minha vida. Eu nunca. Gente, é uma não marca. gosto de bigode até hoje. É uma luta. Quem lembra, eu tinha uma pontinha que eu Era, tinha. eu lembro da Eu pontinha. não estava aguentando mais, só que já está crescendo de novo. Daí eu vou deixar um pouquinho, depois eu tiro. O bigode foi um acidente, mas foi algo que marcou para as pessoas lembrarem de mim. Não é porque é o fisioterapeuta do bigode, mas a gente tem um padrão tão fixo de bracinho de lado, com jaleco, cabelo certinho, o homem, né? E cara toda feita. Meu, por que você não pode ser um fisioterapeuta de bigode? Por que a gente lembra do Daniel Alveno? Porque ele é barbado. Por que a gente lembra de outros? Porque cada um tem uma característica. Não é que você tem que deixar o seu bigode crescer, tá bom? Não é nada disso, né? Falando aí para o pessoal, daqui a pouco vai deixar o bigode. Mas assim, ressalte algumas características que vocês tenham, físicas, ou de comportamento, ou de fala, bordões. Então, assim, você sempre tem algo especial seu. Não copia de ninguém. Vê o que você tem de especial e põe para fora. Aí as pessoas vão te lembrar de você de forma mais fácil. Com certeza. De vez em quando eu estou assim, num ambiente super formal e solto um oxi. Hoje, aí, a gente sempre vai lembrar de quem? Da Lu. Exatamente. É exatamente As isso. pessoas, meu Deus do céu, não consegue controlar de onde veio. A gente logo descobre. João, foi um prazer conversar com você. Acho que você trouxe um novo modelo de negócio para fisioterapia. Eu já te falei isso e repito. E abriu, inspirou um monte de gente aí, inspira ainda, né? Eu acho de uma forma muito positiva. O que eu acho que é legal é isso, é trazer de uma forma positiva, bacana. Muito sucesso para ti. Agora, Obrigado. dá aquele recado final, diz o que você está fazendo. Se quem está assistindo aqui quiser te encontrar, vai te encontrar onde, fazendo o quê? Gente, então, recado final, vamos lá. Antes até de eu falar rapidinho sobre, né, o meu perfil, para vocês irem lá, o que eu queria dizer para vocês é para vocês não desistirem realmente daquilo que vocês querem. E quando você entra no digital, é isso que eu tenho que deixar muito importante, porque muitas vezes falaram assim para mim, João, você está deixando de ser fisioterapeuta. João, você não é fisioterapeuta. Eu falei, cara, para quem me falou. É mais do que nunca que eu estou sendo fisioterapeuta. E também, se você quiser deixar de ser fisioterapeuta para uma área digital, não é a questão que eu estou querendo dizer, mas eu sei da minha essência. Então, se eu tenho curso na internet, se eu tenho produto na internet, se eu faço live, se eu faço aquilo, eu não deixo de ser aquilo que eu sou. No caso, fisioterapeuta. Então, assim, tenha isso dentro de vocês, que vocês não estão deixando de ser quem vocês são, se vocês estão entrando no digital. E aproveitando a deixa, para quem não sabe, eu tenho um curso para vocês aprenderem ainda mais a crescer na internet de forma específica com as estratégias que eu mesmo utilizo, mas direcionados para fisioterapeutas. É só ir lá no link na minha bio do @Dr. João Mendes, que lá você encontra o Fisiogram Pro, que é o meu treinamento para isso. Junto com isso, nós também temos o Fisiodocs, que é um conjunto aí de documentos específicos para fisioterapeutas, editáveis em PDF, Canva e Word, para você poder editar, preencher e imprimir ou usar no computador da forma que você quiser, para poder estar regulamentado com a profissão, para você não ter problemas com o crefito, que é muito importante ressaltar isso daí também. Mas independente de tudo, eu sempre estou disponível no direct. Se vocês quiserem me chamar no direct, eu não cobro.
para conversar com ninguém, pelo amor de Deus, eu sou extremamente acessível. Eu acho muito legal que eu respondo as pessoas por mensagem, eu respondo as pessoas, tipo, de madrugada, e as pessoas falam, meu Deus, o João me respondeu. Cara, eu sou gente da gente, a gente tá aqui junto, a gente é fisioterapeuta. Então, assim, se vocês precisarem, com certeza eu tô aqui para ajudar, porque antes de tudo, eu, mesmo ganhando hoje que eu ganho e ganho muito bem fisioterapeuticamente e digitalmente, antes de tudo, eu sou um colega de profissão que quer o bem dos nossos colegas, que quer o bem da profissão. E quanto mais nós estamos bem, mais a sociedade percebe o quanto a fisioterapeuta é boa. E quanto mais elas têm essa percepção da fisioterapia, mais elas têm acesso. Quanto mais elas têm acesso, mais elas melhoram. E quanto mais elas melhoram, a gente cumpre o nosso propósito inicial de fisioterapeuta, que é poder levar qualidade de vida para todo mundo que passar nas nossas mãos. João, muito obrigada. Somos interdependentes, eu falo sempre isso. O sucesso de um é o sucesso de todos, né? Isso tem muita Exatamente. relação. Se cada um mudar um pouquinho sua postura profissional e todo mundo entrar na onda, a gente muda completamente como a sociedade nos vê. Muito obrigada. Esse foi o podcast Fisioterapia de Negócio, Gestão Fisioterapia, promovido pelo Gestão Fisioterapia, pelo Negócio Fisioterapia. Nossas redes sociais, @negócio fisioterapia, @gestão fisioterapia, e o site lá, www.negociofisioterapia.com.br. Eu sou Luciana Belitari, estava hoje aqui com o João Mendes, falando sobre um novo modelo de negócio, eu diria assim, né? Um fisioterapeuta de negócio com muito sucesso. Tenha mais sucesso ainda, João, e desejo muito sucesso a todo mundo que está assistindo, que possa inspirar vocês. Eu acho que a ideia aqui é inspirar. Terminamos por aqui, vamos dar um tchau. Tchau, gente. Obrigado. E quem quiser, ó, tira um print e me marca que eu vou repostar. Valeu!